Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos e nós vamos fazer a leitura do Salmo 100, versículos 3 e 4. Peço que vocês abram Salmo de número 100, versículos 3 e 4. E depois nós vamos fazer a leitura de outro salmo, que é o Salmo 139. Mas primeiro o Salmo 100, versículos 3 e 4. Estão todos me ouvindo? Tranquilo? Ótimo. Diz assim o texto de Salmo número 100. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Agora, Salmo 139, dos versículos 7 a 12. O Salmo de número 100 diz que nós devemos entrar por suas portas com ações de graças e entrar em seus átrios com louvor. Já o Salmo de número 139, a partir do versículo 7, diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, o que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje eu quero compartilhar com os irmãos o tema da conexão, tá bem? Nós lemos dois trechos da poesia hebraica. Os salmos tratam de poesias e poesias de origem hebraica, né? E esses dois textos, eles parecem, pelo menos aparentemente, contraditórios. Por quê? Porque o primeiro diz que não existe a menor possibilidade de alguém estar longe da presença de Deus. Se eu estiver nos céus, Deus ali está. Se eu estiver na terra, Deus também ali está. Se eu estiver nas profundezas, na sepultura, Deus ali também está. Se eu estiver no mar, no mais fundo do mar, Deus também ali está, né? Então, nós lemos que Deus está em todos os lugares. Mas o Salmo de número 100, no seu versículo 4, convoca-nos a entrar na presença de Deus por meio da gratidão e por meio do louvor. Um deles diz que Deus está em todo lugar, e outro afirma que entre mim e Deus existe um portão, existe um pátio. Então essa poesia hebraica, ou essas poesias, esses dois textos que nós lemos, parecem ser um paradoxo. Ao mesmo tempo que Deus está em todos os lugares, o Salmo nos convida, me convida ou convida você a entrar na presença de Deus. Não é isso? Esse paradoxo ele pode servir para expressar aspectos diferentes de estar na presença de Deus. Então, o que seria realmente estar na presença de Deus, né? Uma coisa é estar na presença de Deus,
outra é estar consciente da presença de Deus. Alguns podem estar na presença de Deus, mas não têm consciência de que está na presença de Deus. Também podemos dizer que uma coisa é estar na presença de Deus, outra é estar interagindo conscientemente com Deus. Eu sei que eu estou interagindo, eu tenho a minha convicção, a minha consciência de que existe uma interação, de que existe um relacionamento com Deus, né? Eu sofro a ação de Deus, eu participo da ação de Deus, né? Deus presente é diferente de Deus agindo. Deus agindo é diferente de Deus agindo em mim ou através de mim e ainda mesmo em meu favor. Isso parece óbvio para alguns, né? Mas considerando que Deus é uma pessoa e não uma energia, né? Isso é importante que fique claro. Para o cristianismo, Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa, né? Ele não é uma luz ou um poder imaterial, né? Deus é uma pessoa, significa que é razoável imaginar que podemos estar em sua presença. Assim como eu posso estar próximo do João, assim como eu posso estar próximo do Graham, da Celeste, por quê? Porque eles são pessoas. E Deus como pessoa significa que nós podemos estar em sua presença, né? Diante dele. Mas ainda assim longe de sua interferência, alheios à sua voz, a seu toque e manifestações. Apesar de sua existência, nós podemos estar alheios à sua voz. Podemos estar alheio ao seu direcionamento, podemos estar alheios aos seus conselhos, podemos estar alheios à sua própria presença. E muitas vezes passamos por pessoas sem perceber a sua presença. Da mesma forma, somos nós com Deus. Passamos por Deus sem perceber a sua presença. Somos tocados por pessoas, mas não conseguimos sentir, né? Chamados sem ouvir, de tão desligados ou concentrados em outra direção que nós estamos. É diferente de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca ele naquela multidão com seus discípulos, todo mundo imprensado, e a mulher toca na sua orla, e Jesus, com toda a sua sensibilidade, faz a seguinte pergunta: quem me tocou? E Jesus questiona, ou melhor, os discípulos questionam Jesus: mestre, nós estamos aqui numa multidão e o Senhor pergunta quem me tocou? Em outras palavras, Jesus sabia exatamente que aquele toque era um toque muito específico, né? Muito específico. E essa experiência que às vezes passamos sem perceber a presença de pessoas e sem perceber a presença do próprio Deus, ela não é incomum. Pelo contrário, ela acontece na Bíblia em várias passagens. Nós temos aí a experiência narrada na própria Bíblia, a experiência de Jacó, o patriarca. Ele fugia de seu irmão Esaú e escondia-se no deserto. Certa noite sonhou com uma escada ligando a terra e o céu, né? Nós temos aqui o céu e a terra, e essa escada entre a terra e o céu que ligava essas duas dimensões, dimensão da terra e a dimensão do céu. E nessa escada havia anjos que subiam
e desciam, subiam e desciam. E ao acordar Jacó com espanto, proclama uma das frases mais célebres da Bíblia, que diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Quão temível é este lugar. Por quê? Porque ele é a casa de Deus, ele é a porta dos céus. E onde Jacó está? Jacó não está no templo. Jacó está em um lugar, no deserto. E ele chama aquele lugar de a casa de Deus, ele chama aquele lugar de a porta dos céus. Por quê? Porque ele se encontra, experimenta a presença de Deus. Ele está sob a presença de Deus. Ele interage com Deus neste sonho. Então, esta interação faz Jacó professar que ali era a casa de Deus, porque Deus estava presente. E ele sentia a presença de Deus. E em sonhos ele via, né, os anjos subindo e descendo. E ele não mais contemplava a separação de céus e terras, terra. As duas dimensões agora se tornaram uma só, porque Deus estava presente e Jacó percebeu essa realidade. Em outro texto, Elias, o profeta, em crise depressiva, em profunda crise, refugiava-se numa caverna, um no deserto, o outro na caverna. E após uma noite ouviu a voz de Deus. Que fazes aqui, Elias? Olha que interessante. Que fazes aqui, Elias? Né? Que extraordinário detalhe. Deus não pergunta: que fazes aí escondido? Mas sim: que fazes aqui em minha presença? De igual modo, os discípulos na estrada para Emaús caminham lado a lado com Jesus ressurreto, sem, contudo, notar a presença do Cristo vivo. Eles caminham com Cristo, conversam com Cristo, falam dos últimos acontecimentos, mas não conseguem notar, não conseguem sentir, não conseguem experimentar a presença do Cristo vivo. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós buscamos Deus e aceitamos Deus como nosso Senhor máximo, como nosso grande soberano, mas não conseguimos ter esta sensibilidade, esse tato, esse feeling, essa sensação de notar a presença de Deus, né? Tantas vezes Deus está ao nosso lado, mas nós não estamos do seu lado, não estamos em sua presença. Não estamos conscientes e nem atentos dessa presença, a ponto de dizer: na verdade, Deus estava ou está neste lugar e eu não o sabia, né? Por isso o poeta hebreu convoca-nos a entrar na presença de Deus. Então, o sentido da vida consiste nessa interação, nessa conexão que o ser humano precisa ter com Deus. E o sentido da vida não está no futuro. O sentido da vida não está no além, não está para o amanhã.
O sentido da vida não está para o fim em que dizemos assim, amanhã morreremos, literalmente falando. Agora sim eu encontrei o sentido da vida, porque amanhã eu morrerei ou dentro de algumas horas eu morrerei. Às vésperas da minha morte eu encontro o sentido da vida. Não, o nosso desafio é encontrar o sentido da vida agora, hoje, neste momento. Deus nos fez seres em relacionamento para que tenhamos essa possibilidade nele, com ele, para ele, sobre ele, encontrarmos o sentido da vida. Né? E a melhor maneira de encontrarmos o sentido da vida é entrarmos na presença de Deus. É estarmos na presença de Deus. Porque é uma presença espiritual. É uma presença para além da matéria. É além do mundo externo, do nosso mundo exterior. Entrar na presença de Deus, estar para o nosso mundo interior, estar para o nosso mundo espiritual, estar para além da razão, estar para além das nossas compreensões científicas, racionais, mas estar para a espiritualidade, estar para a dimensão interior, a dimensão espiritual, a nossa dimensão enquanto espírito humano para espírito de Deus. Essa relação do espírito humano com o espírito de Deus. Entrar na presença de Deus é saber dessa possibilidade, dessa conexão entre o espírito humano e o espírito de Deus. Essa é uma dimensão que nós podemos sentir, experimentar e encontrar sentido para a nossa vida. Né? E entrar na presença de Deus nada mais é do que orarmos, né? Para transcendermos a nossa realidade material, nós podemos entrar na presença de Deus por meio da nossa oração. É nesse sentido que nós devemos orar e, antes disso, aprender a orar. Aprender a entrar em conexão com Deus, aprender a se relacionar com Deus, aprender a interagir com Deus, aprender a fazer com que o meu espírito, o seu espírito, que é humano, se integre, se conecte com o Espírito de Deus, para que eu e Deus, para que você e Deus não esteja, né? Ou não estejam desconexos, longe. Deus é uma pessoa e você passa por essa pessoa sem perceber. Não é isso? Né? Existe essa necessidade do meu espírito que anela, que busca, que suspira como a corça, assim diz o poeta hebreu. Assim como a corça suspira pelas águas, o meu espírito, eu suspiro por ti. Aí, quando a gente entra nessa outra esfera, nessa outra dimensão de vida com Deus, a vida agora faz sentido.
A vida encontra significado. A vida encontra propósito. A vida encontra plenitude. Eu vim para que tenham vida, e vida plena, e vida em abundância. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Meu espírito anela, geme, suspira por Deus. E eu repito, entrar na presença de Deus, a melhor forma de entrar na presença de Deus é por meio da oração. E a oração, irmãos, em primeiro lugar, ela implica um relacionamento pessoal. Gostaria que vocês frisassem esse ponto. Orar implica um relacionamento pessoal. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele estabeleceu um fundamento sólido, sem o qual a oração não passa de verbosidade frívola e de desabafo. Jesus mostrou que orar é estar em comunhão com Deus. Orar é estar em comunhão com o Pai. O Pai que está além de nós. Jesus diz que em oração seremos vistos pelo Pai. Orar é estar sob as vistas de Deus. Orar é poder perceber que Deus está te vendo. Quando eu entro no meu quarto e dobro os meus joelhos e me coloco diante da presença dele, saiba que ele está me vendo. Saiba que ele está te vendo. Então, quando eu me rendo em oração, Deus está me vendo. Deus está te vendo. Orar é estar sob as vistas de Deus. E cada vez que você estiver consciente que está sob as vistas de Deus, estará orando. O lugar secreto é o lugar onde Deus não apenas pode nos ver, mas também pode estar conosco. Quando eu penso assim, Deus está me vendo, Deus está me sondando, Deus está me contemplando, eu estou orando. Quando eu tenho essa consciência de que Deus está perto, de que Deus está próximo, de que Ele é uma pessoa e para além desse mundo material, Ele me vê. Para além dos meus olhos, eu o vejo. Para além das minhas mãos, eu consigo senti-lo. Por quê? Porque o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, com o Espírito dele. Porque eu sou dotado desse Espírito que carece do Espírito dele, de que carece dessa relação. Então, orar implica esse relacionamento pessoal entre mim e Deus, entre você e Deus. Ele é uma pessoa. Uma pessoa. E nós podemos nos relacionar com Ele do mesmo jeito que você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua esposa, ou você com o seu marido. Ele é uma pessoa e é possível que nós consigamos nos relacionar com ele do mesmo jeito que a gente consegue se relacionar com uma pessoa. Basta nós acessarmos essa dimensão espiritual. E aí eu repito mais uma vez, o meu espírito humano, em busca do Espírito de Deus, não é pela voz da razão,
Repito também. Mas é pela voz desta relação, tá? Desta sensação. É mais sentir do que explicar. É mais sentir do que conceituar. É mais experimentar. É mais abrir o seu interior para que você sinta a presença de Deus, a relação de Deus consigo. Orar implica em relacionamento pessoal. E em segundo lugar, orar implica também silêncio. Né? Orar, portanto, não implica somente em falar, mas orar implica ficar calado, silenciar. Jesus também ensina que a oração acontece numa dimensão profunda de introspecção. Vá para o seu quarto e feche a porta. E o Pai vai te ver em secreto. Quem permanece na dimensão do homem exterior não consegue orar. Quem fica na superfície verbal e pública não consegue orar. A oração ela acontece no quarto silencioso do homem interior e não na automação da repetição verbal, falar, nem mesmo no vazio da mente. A oração de Jesus, apesar de ser cheia de conteúdo inteligente, ela remessa-nos a uma dimensão de comunhão com Deus, que transcende a razão e que transcende as palavras. Seu Pai que vê em secreto. A oração é geralmente identificada com a expressão verbal. A maioria das pessoas entende que orar é falar com Deus. De fato, orar é falar com Deus. E não apenas falar para Deus. Falar com Deus implica também ouvir Deus. Então, quando eu me sento aqui na minha cadeira, no início do culto, e aí eu recebo os irmãos pelo Zoom, hoje a primeira pessoa que conversou comigo foi a Celeste, e eu falei com a Celeste. Mas o que significa falar com a Celeste? Significa que eu falei com ela e ela falou comigo. Nós conversamos, nós interagimos. Ela me deixou falar e enquanto eu falava ela ouvia. E eu a deixei falar. Enquanto ela falava, eu ouvia. Então, falar com Deus vai muito além de eu simplesmente falar. Falar com Deus significa estar em silêncio com Deus, para experimentar essa pessoa que se relaciona comigo, falar comigo. É esta interação. O silêncio na presença de Deus, sob a voz de Deus, leva-nos a patamares mais profundos de intimidade, em que as palavras tornam-se desnecessárias e inoportunas. Quanto mais quanto mais intenso o encontro, melhor dizendo, menos necessários as palavras. Vocês já viram aqueles filmes que eu fico vislumbrado de um casal que é apaixonado, uma moça que há anos não encontra o seu
amor, e de repente eles se olham. E eu fico olhando, eles contemplando um ao outro em silêncio, e eu fico me perguntando com a minha mente racional, será que eles não vão se falar? Diz alguma coisa, por favor, a minha mente. Mas aquele silêncio profundo que o casal de namorados se encontra é muito maior do que as palavras. Elas se tornam desnecessárias. Elas se tornam inoportunas. Porque o sentimento de interação, de comunhão, de paixão, de amor do espírito humano com o Espírito de Deus é muito mais profundo, é muito maior, é muito grandioso. Né? Madre Teresa de Calcutá, num diálogo, perguntaram para ela o seguinte: o que a senhora diz para Deus em suas orações? Olha o que perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. O que a senhora diz para Deus em suas orações? E a resposta dela é a seguinte: nada. Eu só escuto. E aí a pessoa continua perguntando: e o que Deus diz para a senhora em suas orações? E ela diz o seguinte: nada. Ele só escuta. Percebam a dimensão, percebam a profundidade da oração. A oração é uma experiência de presença e de comunhão espiritual que transcende a análise, que transcende a fala. Por essa razão, Jesus diz que a oração é muito mais o que o Pai vê em secreto, né, do que o Pai ouve. Essa é a verdadeira e mais profunda dimensão da oração. Portanto, amados, oração implica em relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, oração implica em silêncio. Esse silêncio ensurdecedor. Este silêncio que transcende a nossa fala, que experimenta o amor, a paixão, o perdão, a misericórdia, que experimenta o sentido da vida, que experimenta a transcendência, que experimenta a imaterialidade, que experimenta o homem interior, que experimenta o Espírito de Deus, que sai da dimensão humana, psicossocial, que sai de toda essa dimensão palpável para além da matéria. E em terceiro, em último lugar, orar implica ainda penetrar em Deus. Não para falar coisas para Ele, mas para simplesmente experimentá-lo. Experimentá-lo de que forma? Em silêncio. E experimentá-lo afetivamente. É sentir esse calor. É sentir essa comunhão. É experimentar essa relação. É experimentar essa interpessoalidade, essa conexão profunda que as palavras não podem dar conta. Por mais que eu me esforce para explicar essa dimensão, eu não vou conseguir explicar para vocês.
Por quê? Porque é uma dimensão para além das minhas palavras, para além das minhas compreensões psíquicas. É uma dimensão de sentimento. É a mesma coisa de definir o amor. Não se define amor, se experimenta amor. Não se define Deus, se experimenta Deus. Não há como definir Deus plenamente. Por mais que a Bíblia dê várias experiências, não há possibilidade de definir Deus plenamente. Eugene Peterson ensina que a linguagem humana tem pelo menos 3 dimensões. É aquela linguagem que é descritiva, aquela linguagem que é diretiva e aquela linguagem, por último, afetiva. A primeira, nós aprendemos a dar nome às coisas. Tudo que a gente vê, a gente dá nome. O que é aquilo? Aquilo é uma pasta. O que é aquilo? Aquilo é um travesseiro. O que é aquilo? Aquilo é uma garrafa. O que é aquilo? Aquilo é o mar. O que é aquilo? Aquilo é a montanha. Depois, em segundo, nós aprendemos a dar ordens à realidade. A gente tem esse poder, a gente tem essa autonomia. Mas somente com a nossa maturidade, nós aprendemos a expressar afeto. Nós aprendemos a expressar amor, a buscar o contato para celebrar a amizade e o amor. O contato afetivo, ele transcende as palavras. Tal encontro é mais próximo da experiência de contemplar as montanhas em torno do mar, o que implica elevação e êxtase, do que a experiência de tentar explicar a você as diferentes dimensões da linguagem. E aqui eu quero ilustrar essa fala de Eugene Peterson com 2 experiências que eu vivi que puderam transcender as palavras, as explicações, os conceitos e interpretações. A primeira experiência que eu vivi foi quando eu estava em um restaurante com a minha esposa. E eu celebrava o aniversário de casamento com mais 2 casais amicíssimos. E naquele momento eu estava comendo a minha comida favorita, que é comida japonesa. E eu comi aquela comida e depois veio uma sobremesa que era um café com um pedacinho de bolo. E eu comi aquele café e eu tomei aquele café com aquela sobremesa, com aquele pedaço de bolo. E naquele restaurante, era uma ocasião especial, aniversário de casamento. No restaurante nós não sabíamos, mas tinha um piano e a moça estava tocando o piano. E juntou todo aquele conjunto. Era aniversário de casamento, eu estava com mais 2 casais que também celebravam o aniversário de casamento, e eu estava comendo minha comida favorita, bebendo o meu café, estava com a minha esposa e ouvindo aquele piano, aquela sinfonia belíssima. E naquele momento, todos estavam falando à mesa e conversando e falando sobre política, mas daqui um pouco eu me esqueci de tudo e de todos. Eu só ouvia aquela canção, eu só ouvia aquela beleza. Parecia que aquele momento era um momento mágico. E que eu não queria ouvir o que as pessoas estavam dizendo, eu só queria sentir, eu só queria experimentar aquele momento. Isso é mais ou menos a nossa relação de intimidade com Deus.
As palavras não fazem sentido em alguns momentos, mas o mais importante é estarmos nessa dimensão com o Pai. Uma segunda experiência foi quando eu estava em um passeio, onde pude ter acesso ao mesmo tempo ao mar, e nessa montanha que eu subi, eu vi o mar com várias outras montanhas e uma visão panorâmica de cidades inteiras, né? Porque havia vários bairros próximos e ilhas ao redor do meio, no meu raio de visão. Então eu pude contemplar uma montanha, o mar, a praia, cidades. Eu pude contemplar o sol, eu pude contemplar uma ilha. E nesse momento de contemplação da natureza, o meu amigo falava, mas ele, para mim, falar naquele momento era um pecado terrível. Não se fala num momento sublime desse. Se experimenta. Então, quando você está na presença de Deus, é como João que se aproxima e tem uma visão e ele vê um anjo, ele se prostra diante do anjo, achando que o anjo é Deus, e ele começa a tremer e ele não tem mais o que falar, ele simplesmente se prostra. É como os discípulos na transfiguração que se encontram com Moisés e Elias, e Jesus transcende, e Pedro diz assim: olha, vamos armar uma tenda e vamos ficar aqui neste lugar para sempre. Então é essa dimensão, é esse sentido da vida que eu estou tentando explicar para que a gente sinta para além da nossa razão. Então orar é isso, é se relacionar com Deus. Orar é estar em silêncio com Deus. Orar implica em penetrar, né? Estar em Deus, não para falar coisas para Ele, necessariamente, mas para simplesmente experimentá-lo, para experimentar o seu afeto, a sua dimensão e o seu amor. Não se esqueçam dessa relação, amados. Não se esqueçam de que existe um sentido para a nossa vida, e esse sentido é para hoje. Esse sentido é para agora, não para amanhã. É para agora. Deus não quer se relacionar com você um dia, daqui uma década, daqui a alguns anos. Deus quer se relacionar com você agora. E o salmista diz: entre nos seus átrios, entre pelas suas portas. O convite é este: entre, pois ele é misericordioso. Entre pelas suas portas, entre nos seus átrios, pois ele é misericordioso e quer se relacionar com você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e agradeço de coração por terem me ouvido até agora.